A paz do Senhor, graças a Deus, mais um privilégio que Ele nos concede de podermos nos reunirmos em torno da Sua Palavra. Essa feita eu estarei postando mais um comentário de uma das nossas lições, a lição de número 9, aí da CPAD, lição do adulto, 1º de setembro de 2019. A lição de hoje tem como título A Mordomia do Trabalho. Nessa lição nós veremos que o trabalho é também uma ordenança divina e nós devemos nos comportar diante do trabalho, sabendo que é uma bênção de Deus o trabalho na nossa vida, apesar de que com o passar do tempo o homem tem tido conceitos diferentes quanto ao trabalho. Muitos veem o trabalho como uma maldição, mas nós veremos que de fato o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é uma ordenança divina e mesmo antes da queda do homem já havia a ordenança para que o homem trabalhasse. E nós veremos isso no decorrer dessa lição, uma lição que ela não é muito longa no seu comentário, nós estaremos apresentando aí dentro do tempo que for necessário. O textuário da nossa lição nos apresenta: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Aqui o ensinamento aqui de Paulo aos irmãos em Tessalônica. Esse ensinamento ele será retomado aí na leitura bíblica em classe e nós estaremos então fazendo uma reflexão quando aí do momento desse texto dentro do contexto da leitura bíblica em classe. A verdade prática nos apresenta: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Esse texto aqui, a verdade que deve ser posta em prática, nos apresenta exatamente que o trabalho, quando ele é um trabalho honesto, e ele é acompanhado da bênção de Deus, ele traz dignidade, enobrece a vida do cristão. E não apenas do cristão, mas a vida do ser humano de um modo geral, já que é importante nós estabelecermos ou nós concluirmos que Deus ele deseja abençoar a todos os homens, todos aqueles que buscam nele a sua bênção, todos aqueles que estão dispostos a serem abençoados por Deus. Deus está pronto a abençoar o homem de um modo geral. Aquele que quer viver uma vida honesta, uma vida digna, Deus está pronto a abençoá-lo. E até mesmo aqueles que não querem viver uma vida, ou que vivem uma vida, melhor dizendo, na impiedade, mas se voltarem para Deus, Deus também está disposto a os abençoar, a transformar as suas vidas. A leitura bíblica em classe da lição dessa semana nos apresenta aí o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, os versículos do 6 até o verso de número 13. Então aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6 até o verso de número 13. É um texto bastante interessante para a nossa reflexão. Aí o verso de número 6 do capítulo 3 nos apresenta: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não seguindo a tradição que de nós recebeu. Paulo aqui ele dando ensinamento aos irmãos, doutrinando que eles deveriam se afastar de todos aqueles que, mesmo tendo o nome de cristãos, mas que andassem desordenadamente, não seguindo os ensinamentos que havia recebido da sua parte. Então aqui o apóstolo Paulo ele aconselha que desse tipo de irmão que era necessário que eles mantivessem os demais, mantivessem afastados, não andar nas obras, não andar no caminho de alguém que andava desordenadamente diante de Deus. Aí o verso de número 7 nos diz o seguinte: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. É interessante porque o contexto desse texto fala exatamente do trabalho, e a ideia aqui do andar desordenado, que é também refletido no verso 6, também tem muito a ver com essa ideia de alguém que não estava cumprindo os ensinamentos dados pelos apóstolos, a tradição, e dentre esses ensinamentos, o ensinamento do trabalho. Alguém que não trabalhava, que queria viver de modo desordenado, querendo ter uma vida que não correspondia com a sua realidade, quando, na verdade, muitos querem viver aquilo que não trabalhou para viver. Isso é viver desordenadamente também à luz desse contexto. E aí o verso de número 7, Paulo vai dizer: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos.
Então ele se coloca, o apóstolo Paulo e aqui os apóstolos, se colocando como modelos para serem seguidos pela igreja. Quando ele diz, porque vós mesmos sabeis que convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Ou seja, nós não tivemos um mau comportamento diante de vocês, mas nós nos portamos de maneira digna, inclusive trabalhando, e vocês devem então, convém, é necessário, é salutar que vocês imitem o nosso exemplo. É isso que Paulo está ensinando. O verso 8, nem de graça comemos o pão de homem algum. Ou seja, Paulo não saía explorando casa de viúvas, nenhuma casa dos irmãos em busca do pão, comendo nas custas da igreja ou dos irmãos. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, Paulo aqui, ele coloca exatamente como ele se conduzia. Paulo era um fazedor de tendas, e ele diz que o seu sustento, ele mesmo tirava o seu sustento, trabalhando de dia e de noite para não ser pesado, para não estar sobrecarregando nenhum dos irmãos, para dar o exemplo de um homem que trabalhava, de um homem que vivia de uma maneira digna, de uma maneira honesta. E esse exemplo de Paulo era exatamente o que ele queria que os irmãos seguissem. Verso 9, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Então, quando Paulo fala não que não tivéssemos autoridade, é porque a própria Bíblia nos afirma que o obreiro ele é digno do salário, que não se deve atar a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Então ele, enquanto obreiro, enquanto alguém que estava se doando em favor da igreja, ele tinha direito do alimento, ele tinha direito do sustento. E aí ele vai dizer exatamente isso, não porque não tivéssemos autoridade, não tivéssemos direito para isso, mas nós trabalhamos exatamente para que deixássemos um exemplo, que vocês também precisam trabalhar para que cada um tenha um sustento próprio. Então Paulo ele quis dar o exemplo em tudo, um exemplo na fé, um exemplo na palavra e um exemplo de um cidadão, de uma pessoa de bem, de alguém que trabalhava, que honrava com os seus compromissos. Aí o verso de número 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Isso é muito interessante. O que Paulo coloca aqui é bem interessante. Uma coisa é alguém não encontrar um trabalho, é alguém não ter saúde para trabalhar. Outra coisa é o preguiçoso, é aquele que não quer trabalhar, mas que quer viver da custa dos outros. Para esse, Paulo dá um ensinamento que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma, ou seja, que morra de fome. Quantas das vezes nós temos pessoas aí malandros que não querem trabalhar e aproveitam da igreja, ou às vezes até usando do ministério, falsos obreiros que de fato não têm uma obra, não trabalham em prol dos irmãos, mas querem apenas se aproveitar da igreja e não é um verdadeiro obreiro que seja digno do seu salário, e muitas das vezes quer viver de casa em casa, de oportunidade em oportunidade, explorando a igreja, explorando a casa dos irmãos, a casa das viúvas, como a Bíblia apresenta. Então Paulo ele diz exatamente que aquele que não gosta de trabalhar, que deveria não comer, deveria morrer de fome. Porque o trabalho é necessário para a vida do homem, é necessário que o cristão ele tenha consciência que ele não pode ser um vagabundo, que ele precisa trabalhar. E isso é um ensinamento bíblico. Aí, dando a sequência, no verso de número 11, ele diz, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. E aí ele vai dizer como, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Na vagabundagem, sem fazer nada, ocupando-se do pecado, em deplorar, em estar usurpando a mesa dos outros. E Paulo coloca isso como alguém que está andando desordenadamente. E o seu objetivo é exatamente trazer um ensinamento sobre o valor do trabalho, sobre a necessidade que tem o cristão de trabalhar, de ter consciência que ele também foi feito para o trabalho. Então é nesse aspecto que Paulo está trazendo, especificamente dentro desse contexto aqui do capítulo 3, e os versos que estamos apresentando, esse contexto da necessidade e da dignidade do trabalho para o cristão e para o ser humano.
E aí ele retoma aí no verso 12 dizendo: a esses tais que andam desordenados, que não trabalham, mas andam fazendo coisas vãs, a esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Ou seja, o que Paulo está ordenando é que esses deixem a vida da preguiça, que esses possam trabalhar e que possam comer o seu próprio pão, que possam gerir o seu próprio sustento e não estar dependendo dos demais para sobreviver. O verso 13: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aqui Paulo fecha dizendo a necessidade de fazer o bem, de ajudar aquele que realmente precisa, mas ele traz uma exortação da necessidade de cada um trabalhe e lute pelo pão de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então a lição, como nós apresentamos, o tema é sobre a mordomia do trabalho, e a lição vai estar falando exatamente sobre isso, mostrando que o trabalho é algo bíblico. O trabalho não é como alguns pensam, que o trabalho é fruto do pecado, porque o homem pecou, e aí o homem então agora tem que trabalhar. Não, o trabalho, à luz da Bíblia, é uma dádiva divina para o homem. Aí a introdução da nossa lição nos apresenta: o assunto dessa semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, ou seja, sem fazer nada, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Já lá em Gênesis 2, a Bíblia diz que Deus, ao criar o homem, Deus plantou um jardim, e ele dá a esse jardim, ele coloca o homem na responsabilidade de guardar e lavrar. O que é lavrar? Lavrar é cuidar, é trabalhar. Está ligado à ideia do lavrador. Então o jardim do Éden não foi dado para o homem ficar lá de boa, é isso, como diz, de papo para cima, não. Foi dado para que o homem o guardasse, para que o homem o lavrasse, para que o homem trabalhasse. Então já no início da história da humanidade, o trabalho aparece. Então deu-se o jardim do Éden para o homem lavrar e cuidar. Assim veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Aí no primeiro tópico da lição, o trabalho de Deus na Bíblia. Aí vai apresentar esse ponto, é bem interessante, que mostra o próprio Deus trabalhando. Aqui quando apresenta o trabalho de Deus na Bíblia, é sobre Deus mesmo trabalhando. Aí o primeiro subtópico, o trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. É interessante nós refletirmos sobre a obra da criação, Deus ter criado o universo em 6 dias, porque nós cremos em um Deus poderoso, que ele poderia criar todas as coisas em apenas uma palavra, em um segundo. Ele é soberano, ele é poderoso para criar tudo num piscar de olho. Mas é interessante nós observarmos que Deus, ele trabalha. Aqui a ideia do trabalho mostra a ideia do serviço. É claro que é uma linguagem para comunicar com o homem, mas Deus, ele se ocupa durante 6 dias na construção do universo, inclusive dos seres humanos. E é interessante nós observarmos que Deus, ele não apenas trabalhou na construção do universo, como ele continua trabalhando na manutenção, na sustentação. Eu não sei se você já parou para pensar que é o mesmo poder que Deus precisou para fazer o universo, ele precisa do mesmo poder para manter o universo. E eu diria até mais, o poder de Deus ainda se manifesta de uma maneira mais significativa, porque o homem, através do pecado, ele modificou o universo, ele transtornou o universo, ele maculou o universo. E o pecado, se Deus deixasse o homem por sua própria conta, o pecado destruiria o homem, destruiria o universo. E Deus, com o seu poder, ele continua sustentando, trabalhando, sustentando o universo. Então grava isso, Deus trabalhou, formando o universo em 6 dias e trabalha sustentando o universo. Então aqui o texto nos coloca exatamente isso. Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Ou seja, a Bíblia inicia a história da salvação revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão, aí o Big Bang, e por acaso tudo se organizou no cosmos. Isso não se sustenta nem à luz da própria ciência. Mas a palavra de Deus mostra que, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são quais? Não há Deus. Então o ímpio não investiga, o ímpio não para
para analisar que tudo aquilo que existe não é obra do acaso, que há um ser maior, há um grande arquiteto, há um Senhor por trás de todas as coisas, que todas as coisas jamais existiriam se não houvesse um Deus, um Criador por trás de tudo. Mas como a Bíblia coloca que o homem, o insensato, o ímpio, ele não para pensar nessas coisas, e o seu pensamento é apenas negar a existência de Deus. E uma coisa é que você só nega aquilo que te incomoda. Quando você nega que Deus existe, você está negando algo que te incomoda. Porque se a existência de Deus não fosse algo real, ela não me incomodaria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse primeiro subtópico mostra aí o trabalho de Deus na criação. O segundo subtópico, o trabalho de Deus na criação do homem. Aqui mostrou em primeiro momento na criação, no caso dos demais dos seres vivos, animais, terra, etc. E o 2, ele tenta que segmenta, colocando mais especificamente a criação do homem. As Escrituras dizem que Deus, o Pai, formou o homem do pó da terra e soprou-lhe no fôlego, nas suas narinas, o fôlego de vida. Assim o homem se fez alma vivente. Então aqui nós criamos a imagem de Deus pegando do pó da terra que ele já havia criado, e agora com as suas mãos, depois a última criação a ser feita é o homem. Todas as demais coisas foram feitas pela palavra de Deus, inclusive a terra e os animais que surgem da terra. E agora Deus pega do barro, Deus pega da terra e faz um boneco e trabalha com suas mãos na construção do homem, sopra nos seus narizes, nas suas narinas, o fôlego de vida. E o homem torna a alma vivente. Temos aqui Deus tendo um trabalho. E é interessante você observar que quando da feitura do homem, Deus ele usa as suas próprias mãos, Deus ele se volta, ele pode dizer assim, ele se baixa, ele se curva para fazer você. Então mostra o quanto você é especial. É a dedicação especial que Deus teve em fazer você, em mim fazer. Ao construir o homem, Deus ele se volta totalmente para essa obra, essa coroa da sua criação, que é o ser humano. Então Deus trabalhou em fazer o homem. A palavra nos mostra também que o Filho, no caso Jesus, é o centro de todas as coisas criadas, tanto no céu quanto na terra, pois tudo foi criado por ele, para ele. Jesus estava na criação de todas as coisas. O Espírito Santo também atuou na formação do ser humano, na grande obra da criação. Logo o Pai, o Filho, o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano, o homem feito à imagem e à semelhança de Deus. O terceiro subtópico, Deus continua a trabalhar. Deus trabalhou e Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor Jesus respondeu. Jesus, o Deus encarnado, ele responde: meu Pai trabalha até agora. Então isso aqui é muito significativo. Meu Pai trabalha até agora, ou seja, Deus continua trabalhando. A Bíblia fala sobre a existência de séculos, de eras vindouras. Nós não sabemos o que nos aguarda no futuro em eras eternas. Nós não sabemos o que nos aguarda. Deus ele está trabalhando. O próprio Jesus, quando ele esteve para ser assunto aos céus, ele disse que iria preparar-nos o lugar e viria. E depois nos levaria para estar com ele. E retomando aquilo que eu falei a princípio, Deus ele continua trabalhando, sustentando, mantendo o universo criado por ele, mantendo os seres criados por ele, inclusive, especialmente, o ser humano. Então Deus ele continua trabalhando, e Jesus então usa essas palavras: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos na lição o ponto de número 2 que nos apresenta a Bíblia e a mordomia do trabalho. O primeiro ponto falou sobre o trabalho de Deus na Bíblia, e agora o ponto 2, que é o tópico 2 da lição, fala sobre a Bíblia e a mordomia do trabalho. Primeiro subtópico: o homem foi criado para o trabalho. Como nós falamos, não é um único objetivo, mas um dos propósitos da criação era que o homem foi criado para cuidar do jardim. Então, um dos propósitos é o trabalho. Não é o único, mas um dos é o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da sua vida. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar. E tomou o Senhor Deus o homem, aí Gênesis 2,
capítulo 2, verso 8 e o verso 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. No jardim que Deus havia criado, agora Deus coloca o homem nesse jardim para o lavrar e para o guardar. Então nós temos aqui, logo de cara, como já falei no início, que o homem ele foi criado para o trabalho. Não há nada de que se pensar ou tentar se convencer de teorias aí seculares que diz que o trabalho é resultado, é um castigo, é uma punição, é uma maldição. Não. Uma coisa é ver como o trabalho ele se tornou após a queda do homem. Ele tornou um trabalho imprazeroso, penoso, mas a ideia do trabalhar em si, isso já é bíblico, isso é algo desde a criação do ser humano. Portanto, o homem foi criado para o trabalho. Aí o subtópico 12, o trabalho antes da queda. As duas primeiras atividades laborais do homem foram lavrar e guardar a terra. Ele era o vigia do jardim, da terra, e também ele lavrava, ele cuidava daquela terra. Ao lado de Eva, ao lado de Adão e Eva, no caso, ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda, o trabalho ele era o quê? Ele era agradável. Então, antes da queda, o trabalho ele era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença e principalmente sem o perigo de morrer no trabalho, como infelizmente muitos morrem na atualidade. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. O trabalho não foi um acidente pós-queda, mas ele estava no plano original de Deus quando da criação do ser humano, e esse foi feito também para trabalhar. O subtópico 3, o trabalho depois da queda. Como se tornou o trabalho depois da queda? Infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. Aí nós temos aqui, a lição nos apresenta aqui 3 âmbitos de distorções. O primeiro, o medo e a maldição. O medo e a maldição. O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas, emocionais, perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Então o homem, depois da queda, ele começou a ter medo. Medo que sentimentos de medo, doenças emocionais, no caso, doenças que o medo, a incerteza, medo inclusive dos animais, no caso que se tornaram ferozes, ele perdeu a autoridade sobre os animais. Então são aqui resultados da queda no âmbito do trabalho. Foi exatamente esses primeiros resultados, foi o medo e a maldição. A terra ficou amaldiçoada. A terra agora ela estava amaldiçoada, a terra agora passou a dar espinhos, a terra passou a ser difícil de trabalhar, não se colhia mais os frutos com a mesma facilidade, com a bênção que tinha antes da queda. Tudo agora se tornou mais difícil. A era agora do suor do rosto, da dificuldade, da labuta em excesso, do suor do rosto, da penúria, mas como consequência do pecado. Não que o trabalho fosse uma maldição, mas o pecado do homem acabou amaldiçoando a terra, amaldiçoando aquilo do qual ele tiraria o seu próprio sustento. Um outro aspecto também aí da queda foi a ecologia, foi mudada. As condições ambientais foram transtornadas e, em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. E aí Gênesis 3,17 nos fala dessa maldição lançada sobre a terra por causa do homem, por causa do pecado do homem. Quando nos diz assim, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí está o porquê o trabalho se tornou um ato, algo que o homem tem que fazer, que muitas das vezes não traz prazer, não lhe traz a dignidade que ele esperaria. Exatamente porque, devido ao seu pecado, a terra foi amaldiçoada. E aqui há uma maldição sobre a terra, e essa maldição alcançaria o homem. Que ele comeria, né, isso, do suor do seu rosto, que ele iria comer com dor, ele tirava o seu pão da terra com dor, com dificuldade. Mas tudo isso como consequência do pecado. Então o que era leve, suave, agradável, por causa do pecado tornou-se pesado, brutal e desagradável. Tudo isso por causa da consequência do pecado. Também uma outra
Consequência do pecado quanto ao trabalho pós-queda, o trabalho tornou-se desgastante. Este versículo é o símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia. Quando diz aí em Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Então, após o pecado, o homem recebe essa maldição, que ele deveria, como consequência do pecado, aquilo que ele plantou, ele iria colher, que era o pecado. Como consequência disso, ele comeria do suor do seu rosto, comerás o teu pão até que tornes a terra. E é interessante observar que Deus, a princípio, ele não fez o homem para morrer. Ele não fez o homem para tornar a terra, mas o homem para viver. Tanto é que não houve nenhuma proibição que o homem lançasse mão da árvore da vida. Ele poderia muito bem comer dessa árvore para viver eternamente. Mas uma vez que ele comeu da árvore do bem e do mal, ele foi afastado do jardim, impedido inclusive do caminho do acesso à árvore da vida. Então é interessante nós observarmos que o trabalho tornou-se desgastante, tornou-se essa maldição, no caso, no sentido da dificuldade, das duras penas, e no suor do rosto fala da dificuldade que o homem teria para tirar o sustento da terra. Ele comeria do suor do seu rosto durante todos os dias da sua vida, até que ele voltasse para o pó de onde ele veio. Então a expressão no suor do teu rosto pode remeter à ideia de trabalho mental e esforço físico. Quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas, cansadas por causa de suas atividades profissionais? Os consultórios médicos estão lotados de pessoas com estafa e estresse. Há textos na Bíblia que nos lembram de tal realidade. Aqui muito interessante, Eclesiastes 3,10, aqui o sábio ele diz o seguinte: tenham visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então aquilo que era bênção no princípio, agora passou a ser algo de uma aflição, algo para afligir o homem. Não porque o trabalho tenha sido feito por isso, mas ele tomou essa proporção, exatamente em consequência às atitudes do homem. Jó também declarou, no livro de Jó, capítulo 5, versos 6 e 7, porque do pó não procede a aflição. Aqui é muito interessante, não é da terra que procede a aflição, do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como a faísca das brasas se levantam para voar. Então mostra aqui essa realidade do homem nascer tão somente para o trabalho, para a dificuldade, mostrando esse lado duro da realidade do homem após queda. E finalmente nós temos aí o último tópico da lição. Como falei, a lição ela é uma lição curta, mas isso não diminui o seu valor, que a ideia da lição é mostrar exatamente que o trabalho não é uma maldição, que o trabalho à luz da Bíblia, desde o livro de Gênesis, é algo dado por Deus, mas que infelizmente o pecado desvirtuou esta bênção. Mas a lição tem essa proposta de fazer uma reflexão sobre como nós devemos nos comportar, ser mordomos no trabalho, quanto trabalhadores, pois esse é um dos nossos objetivos na vida. E, finalmente, o terceiro ponto da lição, princípios cristãos para o trabalho, que é exatamente tratando mais especificamente da mordomia quanto ao trabalho. Primeiro ponto, o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. Isso aqui é muito interessante. É a ideia do próprio esforço, ou seja, o homem deve esforçar-se para adquirir o seu próprio sustento. Ele não pode querer viver às custas dos outros. Isso é um ensinamento bíblico. Não há trabalho sem esforço, todo trabalho demanda esforço. Embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado, não é que o homem não tinha esforço anteriormente, ante a queda. Ele tinha esforço sim, ele tinha que lavrar a terra. Mas era tudo algo prazeroso e a bênção era certa sobre a terra. Então, embora a tenha tornado mais pesado, no caso, com a presença do pecado, o esforço e o comprometimento no trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. Então, todos aqueles que trabalham, é necessário que eles se esforcem e que eles sejam disciplinados no trabalho. Isso faz parte, é uma disciplina, é um método de você viver. Essa disciplina para trabalhar, esse esforço que você deve empreender para poder ganhar o pão de cada dia. O princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do seu esforço. Então, qual é o princípio que nós temos aqui? É que o homem deve comer do esforço do seu trabalho.
não deve entrar na lavoura do outro, não deve colher onde ele não plantou. Ele deve exatamente viver do suor do seu rosto, do seu trabalho. Subtópico 2, o trabalho deve ser dioturno. Que esse tópico nos apresenta. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde. Aí tem um texto aqui em Salmo 104 que diz: então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde, mostrando aqui o tempo de trabalhar, trabalhando até a tarde. E aí, segundo Tessalonicenses, fala do trabalho dia e noite, que é o que Paulo, na leitura bíblica em classe, aí do capítulo 3, o verso de número 8, ele vai nos apresentar: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho, fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então o trabalho, tanto ele é dioturno, pode ser da manhã até a tarde, ou quem sabe aí noite e dia, a depender das necessidades, a depender das circunstâncias. Então eis a perspectiva bíblica central do trabalho. Pois comerás, aí Salmo 128, verso 2, fala do homem bem-aventurado. O homem bem-aventurado. Então mostra que é uma bênção o homem comer do trabalho das suas mãos. Então nos diz o texto: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Que coisa maravilhosa é você saber que você pode comer do resultado do seu trabalho, do seu esforço, do trabalho da sua mão. Que você pode plantar uma lavoura e colher da sua lavoura, e não plantar para outros, ou plantar para que a lavoura seja perdida. Então aqui fala que o homem bem-aventurado, ele comerá do trabalho das suas próprias mãos, e ele será feliz e ele irá bem diante do seu trabalho. Um outro tópico, subtópico interessante de princípios que estão para o trabalho. Nós vimos aí o primeiro, que o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. O trabalho deve ser dioturno, trabalhar todos os dias. Não ser pesado a ninguém. Isso aqui é muito interessante. A pior coisa é você se tornar um peso na vida de uma pessoa. É você ser um fardo que alguém tenha que carregar. Quando na verdade você deveria conduzir as suas próprias finanças, você deveria conduzir o seu próprio fardo, o seu próprio trabalho, e não ser um fardo em si para outras pessoas. Então, não ser um peso a ninguém. Outro princípio é o exposto por Paulo aos Tessalonicenses: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados, não trazermos dificuldades, não sermos um peso para as pessoas, para não sermos pesados a nenhum de vós, ou seja, não sejamos aproveitadores da bondade alheia. Então eu não posso ser um peso para o meu pai, para a minha mãe, para o meu vizinho, para o meu irmão, para a minha igreja. Se eu tenho força, vou à lida, vou correr atrás. Nós sabemos que as coisas estão difíceis, você pode estar questionando, mas está difícil arrumar um trabalho, sim. Está difícil mesmo. E mais difícil fica se ficar de braços cruzados. Há muita maneira de sobreviver, de você correr atrás. Não precisa ser um trabalho formal, não precisa ser um trabalho que tenha estabilidade necessariamente. Bom seria se todos tivessem. Mas nós vivemos num país que, apesar das dificuldades, ele ainda te dá a possibilidade de você correr atrás de uma maneira ou de outra para sobreviver. E Deus também ele está interessado em abençoar aquele que ele vê que se esforça, aquele que corre atrás, não aquele que fica de braço cruzado, queixando da crise. Porque as coisas estão ruins, aí não levanta cedo, não corre atrás, não busca, não procura um e outro, a ajuda de um outro para arrumar um emprego. Mas muitos preferem viver escorado no outro, ser um peso para as pessoas. Isso para o cristão é vergonhoso. O cristão não pode ser peso para ninguém. Momento de dificuldade todo mundo passa, é claro, temos que ajudar uns aos outros nas nossas dificuldades, mas não podemos nos acostumar em ser peso para ninguém. Temos que correr atrás, ir à luta, batalhar, porque Deus é o mais interessado em nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o subtópico 4 fala também sobre o princípio aqui: o preguiçoso não deveria comer. Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar e querem ter um padrão de vida como se estivessem trabalhando. Isso é muito sério. Quantos querem vestir bem, calçar bem, se alimentar bem, mas não trabalham? Isso aqui serve inclusive para você, filho.
que já deu a idade de procurar um trabalho, quer viver às custas do pai e da mãe, explorando. Não tem coragem nem sequer dentro de casa de lavar um prato, de varrer uma casa, mas quer ter a roupa melhor, o sapato melhor, o celular que estiver mais na moda, o mais atual, mas você não quer levantar um prego, não quer bater um prego. Então isso é papel de preguiçoso. É necessário que o homem tome um rumo na vida. Então aqui é bem interessante quando fala que o preguiçoso não deveria comer, porque exatamente tem pessoas que querem ter um padrão de vida para o qual eles não trabalharam para ter, melhor dizendo, e querem esboçar uma conduta, esboçar uma vida para a qual eles não são dignos de viver. Então é necessário que nós entendamos que o preguiçoso não deveria comer. Ele deveria realmente trabalhar, tomar vergonha na cara, tomar uma posição e correr atrás, e sair dessa inércia, dessa ociosidade. A Bíblia é muito clara a esse respeito, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Nada é fácil, há um custo para o nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça. Nada vem de graça, tudo custa dinheiro. E muitas das vezes há pessoas que, ou estando na casa dos pais, ou até mesmo já casados, que continuam dependendo dos pais, que não sabe, ou pelo menos finge não saber, que tudo custa, tudo tem um custo. Nada vem de graça. Para você comer o pão que você está comendo, alguém tem que batalhar, alguém tem que pagar por ele. Para você vestir a roupa que você veste, o sapato que você calça, o celular que você usa, tudo isso custa. Custa suor, custa esforço, custa sacrifício. E muitos não valorizam, mas querem desfrutar das coisas. E dentro do critério da mordomia cristã, é necessário que o homem trabalhe para poder desfrutar das coisas. Se você quer algo bom e do melhor, trabalhe para isso. O quinto e último subtópico, e também ele é muito interessante, ele nos apresenta a relação de empregados e empregadores. Como deve ser essa relação, essa mordomia entre empregados e empregadores? Nas relações de trabalho, os cristãos devem manifestar os valores da palavra de Deus. Aí a primeira divisão aqui coloca sobre os patrões cristãos. Como os patrões cristãos eles devem se conduzir diante dos seus funcionários. A orientação e mandamento de Deus para os patrões. E vós, senhores, aqui falando para os cristãos que têm consciência cristã, e vós, senhores, fazer o mesmo para com eles, os seus empregados, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é também, e o vosso também. Deus é Senhor dos empregados, como também do patrão, vosso Senhor, Senhor deles, e vosso está nos céus. Porque para com ele não há acepção de pessoas. Para Deus não há patrão, não há servo, todos são os seus filhos. Então aqui o texto nos orienta sobre isso. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob a pena de serem condenados por Deus. Então isso aqui é muito interessante, você que é cristão, que tem consciência cristã, como você tem tratado os seus empregados quanto aos seus direitos, como você os tem tratado como a irmãos, como a semelhantes, ou você tem tratado como escravos, ou você tem explorado os seus empregados. Então essa é uma ordenança bíblica para o patrão que quer temer a Deus, é saber valorizar o seu funcionário. Mas também tem uma advertência para os empregados cristãos. Há também a orientação e mandamento para os empregados, vós servos, falando dos empregados, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, obedecer como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homem, ou seja, quando o patrão está por perto eu trabalho, quando não está eu vou cozinhar o galo, como diz na expressão, eu vou matar o tempo, não, servindo não como só quando está à vista, mas servindo como se estivesse servindo ao Senhor, mas como um servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então cada um receberá de Deus a recompensa por aquilo que fizer. Então os empregados cristãos não devem fugir ao seu compromisso de trabalho, antes deve executá-lo, no caso o compromisso, como se fosse ao Senhor.
Então esse é o perfil, é o comportamento de um cristão, trabalhador, que trabalha para outro, ou mesmo que o outro não seja um cristão, que ele deve trabalhar não só quando está à vista, mas trabalhar com a consciência que ele está diante de Deus e que ele deve exercer o melhor dentro do seu trabalho. E, finalmente, aqui uma outra observação: não se submeta a trabalho vil. Não se submeta a trabalho vil. O que é trabalho vil aqui? É um trabalho que não dignifica, um trabalho que, vamos dizer assim, que é a prescrição bíblica para que o cristão não faça. Por exemplo, um cristão, ele trabalhar no tráfico de drogas. Mas é um trabalho, mas é um trabalho ilícito. Isso não glorifica a Deus. Isso não dignifica ninguém. Então, esse trabalho, considerado um trabalho vil, ele deve ser rejeitado. Então, e também, qual é um trabalho vil aqui que deve se evitar? A própria sociedade deve condenar. Por exemplo, o trabalho escravo, a exploração infantil, bem como ofícios oriundos do vício, do crime, da prostituição. Não sou um profissional, ser um profissional do sexo, isso é pecado. A prostituição é pecado diante de Deus. Por mais que as autoridades legalizem como uma profissão, mas vender o corpo é um pecado diante de Deus. É o que a Bíblia nos apresenta. Nós não devemos pensar de forma diferente. Então são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. Não podemos contrariar as leis divinas e humanas que zelam pela dignidade do trabalho. Trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja exaltado, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então aqui nós tivemos algumas admoestações sobre como devemos nos comportar enquanto mordomos no trabalho. E aí a conclusão da nossa lição nos apresenta: nos 6 primeiros dias da criação, o Criador executou sua obra com poder sobrenatural a partir de sua palavra. Ao expressar sua vontade, tudo passou a existir. Assim ele criou o homem pelo seu poder e o criou para lavrar a terra, guardar a terra. E dessa perspectiva, ou é dessa perspectiva, que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o nosso próximo. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que Deus nos ajude, que nós possamos tomar rumo na vida, saber que o trabalho é uma instituição divina, que nós não devemos ser pesados aos nossos pais, aos nossos irmãos, à nossa igreja, mas que temos que batalhar para conquistar o nosso pão, nosso sustento com o suor do nosso rosto e viver e trabalhar um trabalho digno e viver de vida honesta. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós possamos viver em tudo para Deus, segundo a sua vontade. Que Deus abençoe. Um abraço e a paz do Senhor.